A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula sobre escatologia bíblica. Nós estamos estudando sobre os 4 animais, que está em Daniel capítulo 7. E estamos interpretando que cada animal daquele citado pelo profeta Daniel é um império que esteve sobre a terra. E Apocalipse 13, onde o apóstolo João também descreve esses animais. Então, nós vemos que, apesar desses impérios terem existido e terem sido passados, não existem mais, eles deixaram algum legado, algum ensinamento, vamos dizer assim, que a besta, que é o anticristo, vai utilizar para o seu reinado temporário aqui na Terra. Ele vai aproveitar estratégias usadas por esses impérios, representados por 4 animais, para reger o mundo por 7 anos, ok? Essa é a aula número 28. Vamos a ela. Pastor Paulo Rogério, Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus te abençoe. Vamos colocar o nosso PowerPoint e vamos iniciar a nossa aula. Momento. Então, está aí, aula 28 do nosso curso de Escatologia Bíblica, falando ainda sobre a simbologia da besta do mar, que é o anticristo. Nós vamos ver agora o Império Grego Macedônico, que esteve do ano 331 a.C. ao ano 168 a.C., o seu domínio. Apesar do Novo Testamento citar as viagens de Paulo ali na região da Macedônia, da Grécia, citar costumes, né? Como em Efésios ele fala sobre a grande deusa dos Efésios, que é a Diana, nós vamos ver que não existia mais o Império Grego, mas ficou o Império Grego os seus conhecimentos, ficou a sua cultura, que foi uma das grandes conquistas do Império Grego Macedônico. Foi o quê? Foi a sua força como exército, mas também a implantação da sua cultura, né? E é uma cultura que até hoje ainda tem influência no nosso meio, não é? Nos dias de hoje. Então, nós vamos estudar agora o Império Grego Macedônico. Ele não está registrado na Bíblia. Por quê? Porque é o seguinte, desculpa, nós vemos que Daniel termina no Império Medo-Persa. Nós vamos ver que a Bíblia vai até o estabelecimento de Israel na sua terra, novamente, depois do cativeiro da Babilônia. Israel não, Judá, desculpa. E nós vemos que um dos líderes dessa reconstrução foi Zorobabel. Eu quero voltar em Esdras, no capítulo 2, e você vai ver lá uma lista de homens, né, que voltaram. E entre esses estava Zorobabel. Então, nós vamos lá. Vamos ler Esdras, capítulo 2, verso 1 e 2, para que nós contextualizemos o nosso estudo, a nossa aula de hoje. Esdras 2,
versículo 1. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro babilônico, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel. Veja bem, os quais vieram com Zorobabel. Daqui para baixo nós temos diversos nomes, mas Zorobabel era aquele que estava à frente dessa volta a Jerusalém. Ok? Então, aqui termina o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não fala sobre o Império Grego-Macedônico. Nós temos que voltar para a história secular, aquela história lá do ginásio, né? Lá do segundo grau, para nós entendermos. E a base do Império Grego-Macedônico na Bíblia são justamente as viagens de Paulo naquela região. E, inclusive, João, porque João ele foi exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos ela está, né, de frente para Éfeso, que é uma cidade onde a cultura grega tem uma grande influência, mesmo sobre domínio do Império Romano, mas a cultura, os modos, a alimentação, tudo dava para o Império Grego, para a cultura grega. Até porque Éfeso está, né, nos limites do que a gente pode chamar de Grécia, pode chamar de Turquia, e tinha uma grande influência da cultura grega, ok? Então, para nós contextualizarmos, né, nós ainda vamos falar um pouquinho, mas eu quero ler Daniel, que fala sobre esse terceiro animal, que é um leopardo. Então, Daniel, o capítulo 7, o verso 6, Daniel, na sua revelação, através, né, dos céus, ele diz o seguinte: depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Vamos voltar para Apocalipse? Já é a terceira vez que nós vamos ler o mesmo texto, mas nós precisamos da palavra de Deus para a comprovação que ela é verdadeira. Apocalipse 3, 13 e verso 2. E a besta que vi, o anticristo, era semelhante ao leopardo. Então, o leopardo, o mesmo em que Daniel cita. Veja bem, quando eu disse no início do estudo que a besta, ela pegou, né, característica desses 4 animais de Daniel, isso é comprovado em Apocalipse. Porque, repetindo o verso 2, e a besta, que é o anticristo, que vi, era semelhante. Então, quer dizer, a besta era semelhante ao leopardo, que é o Império Grego-Macedônico, ao urso, que é o Medo-Persa, ao leão, não é? Que é o Império Babilônico, e o dragão deu-lhe o poder. Então, nós vemos que a besta era semelhante, quer dizer, ela tinha, né, em seu domínio características desses 3 impérios. Depois nós vamos ver mais embaixo o 4º animal, em que João e Daniel se espantou com ele. Mas isso é para a próxima aula, ok? Bom, falando sobre o Império Grego-Macedônico, tá? Vamos contextualizar um pouco. É lógico que nós temos que voltar aqui na nossa história secular, né? O que acontece? Acontece o seguinte: esse período aqui que nós estamos falando de 331 a 168, eu sempre falo do apogeu dos impérios.
mas tem um homem bem conhecido na história, que é Alexandre o Grande, né? E ele era macedônico. Por isso que eu digo o Império Grego-Macedônico. Alexandre foi um grande conquistador. Ele não viveu muito tempo, né? A sua morte foi prematura, em torno dos 30, 35 anos. Mas ele conquistou, com seu exército, muitos impérios, conquistou muita terra para a Grécia, não é? E ele tinha um estilo diferente. E o estilo diferente dele era não levar cativo os povos da qual ele conquistava, mas impor a cultura grego-macedônica nesses impérios conquistados. E o império que ele conquistou, né, as terras que ele conquistou, foram muito grandes, a extensão era muito grande, né? Porque, assim, ele praticamente conquistou toda a Ásia Menor, né? Ele conquistou ali a Síria, o que nós chamamos hoje de Gaza, né? A faixa de Gaza. Ele conquistou o Egito, ele conquistou a Pérsia, quer dizer, ele dominou o Império Medo-Persa, não é? Que teve o seu final no reinado de Dário e de Ciro. Ele chegou e dominou a Pérsia, e ele chegou até as proximidades da Índia, né? Então, assim, os historiadores dizem que Alexandre, né, ele foi um aluno de Aristóteles, um filósofo. Então, além da força, ele usou também aquilo que ele aprendeu com Aristóteles, né? Então, como ele teve aos pés de Aristóteles, então ele tinha o domínio, né, da geografia, ele tinha domínio das artes, da própria filosofia, da matemática, né? E o que acontece? Justamente isso. Ele usa esse conhecimento adquirido com Aristóteles para implantar nas terras em que ele dominou, né? Então, assim, Flávio Josefo, né, que foi um grande historiador da cultura judaica, ele diz assim que, ao conquistar, né, aquela região de Israel, a região ali da Palestina da época, ele tomou algumas medidas para os povos que ali habitavam, inclusive os judeus, né? E ele acatou a cultura judaica a pedido dos sumos sacerdotes. Então, ele acatou o seguinte, ele determinou que eles poderiam viver livremente, segundo as leis judaicas, eles podiam viver livremente a lei judaica, então eles podiam praticar a lei judaica, né? Ele também isentou os povos, não só os judeus, mas todos os povos, a pagar impostos, sendo que a cada 7 anos eles teriam que colocar algum dinheiro dentro do Império Grego-Macedônico, né? Então, eles estavam isentos de impostos a cada 7 anos. Então, recolhiam-se impostos durante 6 anos, no 7º ano era livre. Os povos dominados pelo Império Grego-Macedônico não precisavam de pagar os seus impostos, inclusive, né, Judá, inclusive os povos da Palestina, que nós aí temos que incluir os judeus, não é? Então, Alexandre, né, o que ele fez? Ele dominou a terra e difundiu a cultura helênica ou a cultura grega, não é? Porque a palavra helênica, né, ela vem de Helen e significa grego. Então, helênico ou grego é a mesma coisa, né? Então, nós vemos que a difusão da cultura grega nas terras dominadas fez com que os povos que ali habitavam
vivesse uma pseudo-liberdade. Eles tinham as suas culturas, podiam respeitar as suas leis, podiam cumprir os seus rituais, né, religiosos, porém, sob supervisão do Império Grego Macedônico. É por isso que, quando Daniel diz e descreve o Império Grego Macedônico como um leopardo de 4 cabeças, o que ele fala? O que Daniel quer falar sobre esse animal de 4 cabeças? Porque esse animal de 4 cabeças... Desculpa, estou confundindo. Desculpa. Esse leopardo que tinha 4 asas de ave nas suas costas e também tinha 4 cabeças, então são 4 cabeças e 4 asas. O que significa? Significa o seguinte, que havia liberdade, né, que são as asas, havia liberdade de, vamos dizer, de voar, mas havia as 4 cabeças desse leopardo que se dividiam em fiscalizar, em olhar, em dominar aquilo que eles queriam. Então, nós podemos dizer o seguinte, que essas 4 cabeças significam os 4 pilares da qual o Império Grego-Macedônico se baseava para manter o seu domínio. A primeira cabeça era a própria força, o próprio exército, né? Que chegava, dominava e se impunha. A segunda cabeça, nós falamos sobre justamente a cultura grega. Chegavam, respeitavam a cultura que estava ali, mas eles impunham também a sua cultura. Iam colocando as suas ideias, ia colocando o seu modo de agir, os seus costumes. A terceira cabeça, ela significa que aliança. Então, o Império Grego Macedônico, ele chegava, dominava e fazia uma aliança com as terras conquistadas. Então, vou dar o exemplo de Israel, né? Ele fez uma aliança com os sumos sacerdotes. Essa aliança com os sumos sacerdotes de Israel dizia o seguinte, olha, vocês podem continuar fazendo o que é costume de vocês, mas nós estamos aqui e também vamos colocar a nossa cultura. Então, essa aliança com os povos que eles conquistavam. E a quarta cabeça, ela significa que o Império Grego-Macedônico estava ali para impor, agora é uma imposição mesmo, impor a sua cultura. Não a primeira cabeça que eu falo da cultura, em que eles colocam o que eles faziam, mas agora é uma cultura em colocar que, sob o domínio do Império Grego-Macedônico, eles estavam seguros, eles estavam protegidos. O Império Grego-Macedônico dava a eles a proteção, porém também é uma questão de pseudo-proteção, porque eles protegiam a terra com seu exército, mas essas terras dominadas, se não fossem sobre a obediência deles, eles massacravam, eles acabavam, eles matavam, né, para impor justamente a sua cultura. Então, este é a questão das 4 cabeças. Então, as 4 asas estão sobre essas 4 cabeças, eles podiam voar livremente, né? Então, o Império Grego, ele
ele voava, vamos dizer assim, livremente sobre esses 4 pilares, mas também as 4 cabeças diziam o seguinte: olha, eu estou aqui e eu estou dominando esses 4 pilares. Se vocês desobedecerem, vamos dizer, né? Eu vou agir como um leopardo, eu vou atacar, eu vou dilacerar, eu vou matar, não é? E nós vemos isso claro no Novo Testamento. Nós vemos que Paulo foi perseguido, Barnabé foi perseguido, não é? Quando Paulo faz o discurso, né, no Areópago ali, falando sobre o Deus desconhecido, nós vemos que Paulo ele teve um risco realmente de morte. E nós vemos que Paulo ele foi perseguido pelos gregos. Um outro detalhe, né, que apesar de não estar mais sob o Império Grego-Macedônico, o Novo Testamento, mas a língua predominante era a grega. É tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, mesmo não sendo o império dominante, a língua dominante era o grego. E outra, nós vemos que as viagens de Paulo foram sobre o que é a Grécia, o que era, né, os domínios gregos, né? Nós vemos João escrevendo as 7 igrejas da Ásia, mas ali as 7 igrejas da Ásia estão praticamente muitas na Turquia, mas também a Turquia recebia uma grande influência da cultura grego-macedônica. Então, nós vemos Corinto, Paulo escreveu aos Coríntios, cidade grega, Efésios, Éfeso, cidade grega, Filipo, né, que é Filipenses, cidade grega. Então, nós vemos que Paulo ele circundou, nas suas viagens missionárias, a Grécia. Até porque a origem de Paulo também é grega. Nós vemos que a origem do apóstolo Paulo, ela é o quê? Filho de pai grego e de mãe judia. Não é? Então, Paulo tinha essa liberdade também, porque ele era filho de pai grego. Então, entre aspas, ele tinha a nacionalidade grega. Então, ele tinha essa liberdade. Porém, no momento em que ele foi contra a cultura grega, ele foi perseguido. Não é? Então, para terminar a nossa aula de hoje, é justamente isso que eu quero deixar para vocês. Nós vamos estudar o 4º animal, que é um animal totalmente diferente, mas, quando o anticristo assumir o seu poder sobre a terra, ele trará consigo, tá? Conceitos, trará consigo estratégias de guerra, trará consigo o quê? A cultura desses 3 impérios para dominar o mundo por 7 anos. Então, ele vai trazer coisas importantes para usar do Império Babilônico, coisas importantes do Império Medo-Persa e coisas importantes do Império Grego-Macedônico. Certo? Então, eu gostaria que você compreendesse isso. E, mais uma vez, eu peço a vocês que estudem, que busquem na história secular, né, o que foi o Império Babilônico, o que foi o Império Medo-Persa, o que foi o Império Grego-Macedônico, para que, no contexto bíblico e no contexto da história secular, nós, ligando essas duas coisas,
nós vamos entender por que dessa visão de Daniel. Ok? Então, estudem a Bíblia, estudem a história desses povos. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês e nós aguardamos todos na próxima aula. Então, bye, bye e até a próxima. Fiquem com Deus.